Salve, salve povo do YouTube, aqui é KZK8888 com mais um vídeo para vocês. Essa será a última parte da trilogia Apreciar a Cultura Japonesa Mais do que Ser Otaku. Nesta vou falar a respeito do Japão contemporâneo. Enquanto isso vocês vão vendo imagens de um documentário exibido pelo Fantástico no ano de centenário da imigração japonesa no Brasil. É um documentário muito legal que vale a pena dar uma conferida no YouTube. A leitura do livro Crisântema Espada, da antropóloga americana Ruth Benedict, é fundamental para a compreensão do japonês contemporâneo. Por mais que ela já tenha falecido e escrito este livro logo após a Segunda Guerra Mundial, ela foi extremamente feliz em afirmar que o japonês possui dois lados opostos, o do crisântemo e o da espada. Desta forma, é possível dizer que eles possuem uma cultura paradoxal. Enfim, existem muitos aspectos que não conhecemos sobre eles. Vou tentar agora explicar alguns deles. De coadjuvante a protagonista. O Japão pós-Segunda Guerra Mundial passou por mais um período de grandes mudanças, assim como já havia ocorrido na própria Era Meiji. Novamente os americanos ocupam o país, mas dessa vez com o intuito de auxiliar em sua reconstrução, haja vista seus interesses econômicos. Os japoneses juraram que nunca mais se envolveriam em guerras e foram forçados a renunciar ao militarismo que marcou a primeira metade do século XX. O imperador deixou de ser um símbolo divino, foi criada uma constituição democrática e os investimentos que eram destinados às armas passaram a ser utilizados para financiamento do desenvolvimento tecnológico e educacional. O contexto político, econômico e social novamente sofria profundas alterações. Evidentemente, novas influências norte-americanas marcaram as mudanças nas concepções, pensamento e visual dos nipônicos. As novas características entram em contraste com as milenares. Além de agora, um país que sofreu nos 2 séculos anteriores incontáveis influências externas na condição de potência mundial, passa a influenciar diversas culturas do globo. Este é o Japão contemporâneo. Uma das principais estratégias americanas era fazer com que seus variados produtos fossem consumidos. O capitalismo já era uma realidade no país ocupado e, portanto, não foi uma tarefa difícil a monopolização. A humilhação da derrota na guerra ia se diluindo à medida que o país se desenvolvia. Aliás, esta evolução só ocorria de maneira tão rápida devido a certos comportamentos, tais como a disciplina e organização. Sem dúvida, os principais responsáveis pelo milagre foram os próprios japoneses. Encantados com os produtos americanos, antes proibidos por serem símbolos do inimigo, os japoneses passaram a produzir e exportar, o que deu origem ao pop regional. A autora do livro J-Pop, O Poder da Cultura Pop Japonesa, explica bem como esse processo ocorreu. Na condição de nação derrotada após a Segunda Guerra, os japoneses assistiram passivamente o exército americano instalar o governo de ocupação em Tóquio. De repente, tudo que havia sido proibido ao público japonês por serem símbolos do inimigo invadia as rádios, cinemas, jornais, revistas, músicas das big bands, as produções de Hollywood e os comics. Mas ao invés de meramente copiar aquilo que vem de fora, é do âmago dos japoneses pegarem influências estrangeiras e reinventá-las conforme a cultura local. De fato, não era a primeira vez que as influências estrangeiras eram reinventadas. Tais reinvenções adaptadas chamam a atenção das culturas ocidentais. É evidente que com tanto desenvolvimento, alcançado inclusive o posto de segunda potência mundial, o Japão passou a ser visto como referência em aspectos como educação e tecnologia. Além disso, os estrangeiros começaram a enxergar a moda e a arte desta forma também. Assim, o que era para ser apenas uma adaptação tornou-se uma referência, com inovações que fascinam crianças, jovens e adultos do mundo inteiro. O maior exemplo disso são os mangás e os animes, não é mesmo? Outra contradição presente no mundo J-pop, talvez a mais nítida delas, seja o conflito visual entre a estética milenar e a popular. Essencialmente, o valor impregnado é ser elegante, porém discreto, exemplificado com a expressão ikki. Todavia, os visuais de boa parte dos jovens hoje são extravagantes e chamam muita atenção. Existem diferentes tribos urbanas, cada uma com seu próprio estilo. Dentre as que mais se destacam visualmente são os Kei,
um movimento de rock dos anos 90 que apelam para roupas exageradas que se assemelham aos dos personagens de videogames e mangás. Também os próprios cosplayers e otakus, e, por fim, os ghouls, que talvez seja a tribo mais diferenciada e rebelde de todo o Japão. Além de camisetas justas, correntes chamativas, calças jeans caindo e sapatos pontudos, os ghouls que surgiram neste século possuem uma filosofia revolucionária. Procuram em suas atitudes contestar o sistema atual e o conservadorismo. Não se preocupam com os estudos de questões do futuro, sendo muito criticados pelos velhos. Ainda com o foco nos contrastes visuais, porém desta vez na paisagem, os cidadãos de cidades industrializadas como Tóquio convivem com enormes prédios, construções tecnológicas, metrôs, trens, outdoors, neons, cores, etc. Exageros de origem ocidental, porém com um toque de Japão moderno. Os mesmos convivem com jardins, arquiteturas de caráter milenar, templos pequenos, grandes, enormes, traços do passado em pleno século XXI. No país do sol nascente, estes contrastes visuais alarmantes são comuns em algumas metrópoles, a que se deve à religiosidade e, novamente, ao conservadorismo. As religiões moldaram muito o caráter dessa cultura japonesa, mas atualmente entram em conflito com as características que estão presentes na atual sociedade do consumo. É outra consequência da existência do lado pop e milenar. O pop surgiu com o capitalismo e representa figurativamente esse sistema. Um ritmo just in time é paradoxal em comparação à calma e paciência do zen milenar. O japonês não aceita um minuto de atraso. Acreditam que se uma pessoa não é capaz de cumprir uma obrigação pequena como o horário, não seria capaz de cumprir com outras maiores. O Kakashi é uma exceção a esta regra. Além dessa questão, os japoneses de fato tornaram-se extremamente consumistas, e é evidente que para a compra existir, se deve produzir. Infelizmente, técnicas ninjas não fazem tais produtos desejados, e o processo então tem que seguir os padrões mundiais, desmatar, poluir, tudo em largas escalas, prejudicando a natureza. Natureza que, segundo as práticas shintoístas, é sagrada. Não bastasse o trauma de Hiroshima, a principal fonte de energia do país é nuclear. Mesmo assim, a preocupação com o meio ambiente é diferenciada. A começar com a estrutura ferroviária. No Japão, é possível ir praticamente para qualquer região do país de trem ou metrô, o que de fato polui bem menos do que carros. Os papéis higiênicos se dissolvem facilmente na água. Os produtos de limpeza e higiene são biodegradáveis. Os lixos devem ser rigorosamente separados para reciclagem, e as águas são sempre tratadas antes de serem jogadas ao mar. Inclusive a Baía de Tóquio já foi como o rio Tietê, sendo que hoje habitam até peixes devido a um caro processo de tratamento. Também há de se lembrar que a maior conferência mundial visando a diminuição da emissão de gases para diminuir o efeito estufa e o aquecimento global ocorre em Kyoto, com o Protocolo de Kyoto. No budismo busca-se a elevação espiritual, com o desapego material. Ou seja, como ser budista e consumista? É irônico também como o próprio espiritualismo acaba incentivando, entre aspas, o consumo, uma vez que se acredita que os produtos de segunda mão possuem a alma do antigo dono, e supersticiosos como são, o melhor a se fazer é realmente comprar algo novo. Insolentes e corteses foi mais uma característica levantada por Ruth Benedict. De fato, o nacionalismo e os ideais honrosos contribuíram para a insolência, entre aspas, ser uma verdade. Em contraste com esta, a cortesia é algo mais que perceptível. A realidade é que, dependendo da situação do indivíduo, um dos aspectos ficará nítido. Por exemplo, se for um estrangeiro que disputará o mercado de trabalho sem uma posição alta na hierarquia empresarial, a possibilidade deste ser tratado de maneira negativamente diferente será alta. O termo gaijin, estrangeiro, é comum no vocabulário de lá, e alguns especialistas interpretam que este é usado de maneira pejorativa. A cortesia é atribuída ao consumidor. Talvez um dos primeiros estranhamentos ao se pisar em solo japonês seja este.
É comum os turistas voltarem a seus respectivos países e afirmarem que foram tratados como reis. Eu sou um grande exemplo disso. O atendimento é de fato perfeccionista e provavelmente seja um dos maiores diferenciais no comércio. Toda loja que você entra, os funcionários falam "Yarashaimase", que é "seja bem-vindo". E quando você sai do mesmo estabelecimento, mesmo sem ter falado ou comprado nada, eles agradecem e se despedem. Uma sociedade em que quase tudo funciona perfeitamente. Quase todos têm trabalho e dinheiro para viver. O transporte público é pontual. A pobreza extrema praticamente não existe. As crianças vão para a escola, até mesmo sozinhas desde os 5, 6 anos, pela falta de criminalidade. Os estudantes são mundialmente exemplares, assim como as empresas, a organização, a economia, a tecnologia, enfim. As ruas são limpas e os cidadãos são disciplinados. Robotização? Não, pois os japoneses também possuem lazer e se divertem. Então por que não perfeição a cultura do Japão? A resposta para isso vem agora. Ninguém é perfeito. No Japão, todo mundo segue o curso do rio. A burocracia é muito rígida e a maioria segue as regras sem pensar duas vezes. Tudo funciona na base da perfeição. É admirável. Mas é claro também que sempre há aspectos que poderiam ser melhorados. Por medo de ser rejeitado pela sociedade ou pela empresa, ninguém faz nada para mudar as coisas. A realidade do arquipélago também esconde centenas de problemas, como o excesso de trabalho, a prostituição infantil, a yakuza, os suicídios. Mas ninguém fala, nem faz nada contra isso. Como se nada acontecesse, como se tudo fosse normal, disse Héctor Garcia, autor do livro Um Nerd no Japão. Os japoneses preferem preservar a harmonia e dificilmente questionam por medo de prejudicá-la, além de prejudicar a si mesmos. Limitam-se a seguir as regras como se fosse um caminho já traçado, sem criar outros problemas, porém não fogem deles. A pressão social oprime a voz do cidadão, que dificilmente expressa sua sincera opinião. Alguns antropólogos comparam os japoneses com formigas, organizadas, mas que perdem rumo quando uma pedrinha cai em seu caminho. Uma comparação questionável, afinal, recuperações de bombas atômicas e frequentes desastres naturais não são nenhum tipo de pedrinha. A organização continuou, o país renasceu e superou muitos outros. Talvez formiga seja inadequado. Quem sabe formigas atômicas ou superformigas não soe melhor. O último dos paradoxos que eu vou falar para vocês é nomeado com a expressão Honne to Tatemai. Os japoneses preocupam-se muito com o que os outros possam pensar de sua conduta, sendo também acometidos de sentimento de culpa quando os demais nada sabem de seu deslize. Honne to Tatemai é o nome dado para o paradoxo entre o pensamento e a ação dos japoneses, sendo de fundamental importância para a compreensão de seus comportamentos. O termo Honne designa as vontades, opiniões, desejos e pensamentos verdadeiros de cada indivíduo, enquanto Tatemai é interpretado como uma adaptação dos valores pessoais para cumprir regras e etiquetas sociais pré-estabelecidas, evitando assim possíveis conflitos. Porém, muitas vezes aquilo que é feito ou falado nem sempre é desejado ou pensado, o que faz pessoas menos informadas interpretarem os japoneses como falsos ou hipócritas. Mas afinal, isso seria mesmo verdade? Portanto, haveria outro paradoxo nessa cultura com relação à ética? Não, nada disso. Na realidade, esse tipo de situação ocorre em todas as culturas. Por exemplo, ir à festa de alguém desconhecido. Deve-se ao menos cumprimentar o aniversariante e desejar-lhe tudo de bom, feliz aniversário, etc. Uma atitude não necessariamente desejada, porém feita por educação, por etiqueta. Não é hipocrisia nem falsidade, teoricamente aspectos ruins. E ao contrário, no país do sol nascente, a capacidade de saber escolher quando, onde e como se expressar é uma grande virtude. Na visão ocidental, a ocultação da verdade é algo ruim, porém no Japão, o mais importante é manter a harmonia. Desta maneira, torna-se incomum expressar os pensamentos verdadeiros de forma direta, com medo de machucar o sentimento do outro.
Por isso é complicado para um estrangeiro entender o jeito japonês de ser. A explicação para a existência dessa característica seria a disciplina trazida de herança desde os tempos feudais com os samurais, assim como o respeito hierárquico vindo já das eras imperiais. Estes dois fatores resultaram em uma imensa preocupação dos japoneses em relação a como a sociedade os enxerga e, consequentemente, deram origem a estes dois termos. O hone seria uma maneira de falar mais descontraída, em que você usa com as pessoas que você é mais íntima. Já o tatemai é uma maneira mais formal, utilizado em ambientes de trabalhos ou com pessoas desconhecidas. O uso de eufemismos para expressar suas opiniões é algo essencial neste. O hone to tatemai não é hipocrisia, pois não é algo ruim. Possui o intuito de respeitar regras e pessoas, promover a harmonia, embora muitas vezes esta opressão traga aspectos negativos, como a timidez ou até mesmo o suicídio perante uma falha. São paradoxos e mais paradoxos. As formigas atômicas não são perfeitas, são paradoxais devido à sua formação, cujas influências sofridas de países extremamente divergentes lhes possibilitou uma maneira única de absorver tais características e recriá-las. Uma cultura misteriosa, milenar, moderna, única e diferenciada. Portanto, é perfeitamente possível dizer, não perfeição à cultura do Japão, mas sim contradição à cultura do Japão. Desta forma, apreciar a cultura japonesa vai bem além de ser apenas otaku. Sei que o vídeo ficou meio longo, mas eu queria agradecer a você que assistiu até o final. Espero que tenha gostado. Se sim, por favor, se inscreva, curte, favorite, divulgue e não esqueça de fazer o seu comentário. São coisas que eu realmente aprecio e que ajudam de verdade. Também não posso deixar de agradecer ao blog Facepop10 por ter me divulgado em seu blog e Twitter. Valeu mesmo, cara. Vou deixar seu link aqui embaixo para quem quiser dar uma olhada. Enfim, um grande abraço e falou!